Boa noite pessoal de Goiânia, obrigado pelo silêncio. Boa noite pessoal de Brasília e boa noite ao pessoal da TV Ibis. Nós estamos iniciando a nossa penúltima aula. Semana que vem nós estaremos transmitindo lá de Cuiabá. A nossa aula será transmitida de Cuiabá, nós vamos fazer uma visita ao grupo de Cuiabá e estaremos transmitindo no horário de Brasília. Então o pessoal de Cuiabá vai ter de chegar cedo lá, porque o fuso acho que é 1 ou 2 horas, né, de diferença. Então nós estaremos transmitindo de Cuiabá a nossa última aula. Hoje é a nossa penúltima aula, onde nós vamos iniciar falando sobre carga erótica. Hoje, durante o dia aqui em Brasília, em vários locais, em várias cidades satélites, nós tivemos um problema de energia elétrica. Faltou energia elétrica. Na minha casa, por exemplo, faltou durante a manhã toda e parte da tarde. Então, se ocorrer uma queda de energia elétrica, nós esperaremos um pouquinho ela voltar e continuaremos a aula. Caso ela não volte, nós gravaremos essa aula e colocaremos no site, nas redes sociais, para que ninguém fique sem ela. Mas é só um aviso, caso aconteça alguma coisa na transmissão. Nós estamos finalizando. Semana passada nós falamos muito de como o masculino e o feminino se estrutura dentro do processo da queda e depois dentro do processo de subida evolutiva. Foi o nosso principal tema, mostrando como é que essas tendências vão se fixando e como é que elas vão se aperfeiçoando até que desapareça, entre aspas, a questão do sexo propriamente dito, da questão anatômica e fisiológica, para apenas transformar num processo psíquico de evolução e de unificação dessas forças num campo único. Hoje nós vamos falar um pouco sobre carga erótica e outros temas à medida que a gente for aprofundando. Então vamos fazer a nossa prece, dando início aos nossos trabalhos. Senhor Jesus, nós vos rogamos a tua proteção e o teu amparo, a tua presença, a fim de que possamos fazer o melhor junto a ti. Nos inspira, Senhor, e nos abençoe. Que assim seja. Primeiro slide, por favor. O instinto sexual, exprimindo o amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida. Então isso aí nós já tínhamos visto. Nós estamos repetindo. Ou seja, o instinto sexual nasce na profundeza da vida. Nós já estudamos que o instinto sexual não é apenas troca sexual. O instinto sexual inclui inúmeras potencialidades, inúmeros fatores da nossa alma. É, por assim dizer, o regente do nosso processo evolutivo. Então ele nasce das profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Então olha bem o que é o instinto sexual. Ele orienta o processo da evolução. Então é a partir desse instinto é que toda a nossa evolução é talhada. Toda criatura consciente traz consigo devidamente estratificada a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Olha, nós temos uma herança, ele chama de incomensurável. Ou seja, uma herança imensa, vivida nos reinos inferiores da natureza. E nós trouxemos aqui alguns exemplos. Trouxemos exemplos lá desde os ratos, dos macacos, né? Trouxemos exemplo lá dos peixes, trouxemos exemplo lá das rãs, até da galinha que André Luiz falou nela. Ou seja, para mostrar para nós como todo esse processo está na nossa alma. E para a gente agora assumir todo esse processo, dignificá-lo e enobrecê-lo, nós vamos gastar um tempo enorme e um trabalho enorme de reajuste e de educação. Ou seja, não é por decreto, não é de forma nenhuma por uma ordem mental, é por uma transformação educativa através do tempo. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por século de século, na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesmo todo um mundo de impulsos genéticos por educar. Então nós podemos dizer que a nossa carga erótica, ela tem uma herança incomensurável nos reinos inferiores da natureza. E está à espera
impulso genética e espera da educação. Ou seja, então os nossos impulsos, a nossa carga erótica, na verdade é uma carga evolutiva. Ela não é circunstancial. Ela não é apenas o nosso momento de tesão, ou o nosso momento erótico, ou o nosso pensamento em funcionamento. Ela não é apenas os hormônios em conexão, não é apenas o hormônio expressando as suas tendências e gerando tendências e comportamentos, mas é sobretudo uma herança incomensurável de impulsos genéticos, agora na fase da razão, esperando educação. Na fase do instinto, ele tinha expressão. Na fase da razão, ele espera educação, para que nós possamos entrar na fase da intuição, onde ele será sublimado. E isso foi adquirido, como ele falou aqui, existência em existência, lição em lição, passo em passo, por século de século. Foi se estratificando, como nós mostramos lá em aulas passadas, como nós mostramos lá a planta, mostramos a árvore, com todos aqueles ciclos existentes no seu caule, mostrando o seu tempo, a sua estratificação. A mesma coisa aconteceu conosco. E agora esses impulsos genéticos estão à espera de ser educados e ajustar as leis superiores que governam a vida. Isso é muito interessante. Ou seja, porque nós estamos mudando de estágio evolutivo. Nós estamos saindo da razão e indo para os campos superiores da alma. Então eles estão esperando a educação. Então o instinto sexual é a estrutura básica da existência. Por ele se dá todo o processo evolutivo. Ele se apresenta na nossa alma como impulsos genéticos estratificados das mais diferentes experiências vividas no reino inferior. E agora ele surge dentro de nós como impulso, esperando educação, para que a gente possa passar para a classe superior, a fim de que esse instinto ganhe novas forças e novas conotações, como nós vimos na aula passada. Ou seja, existem outros tipos de prazeres. Prazer sexual é apenas uma das facetas desse instinto comensurável. Ok? Próximo slide. Desprende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. Então não tem ninguém que não tenha, mesmo aqueles que se negam, ou aqueles que, como a pergunta que nós recebemos aí, se dizem assexuados. Na verdade isso é mentira. Porque todo mundo está estratificado na alma, esses impulsos genéticos na forma de carga erótica. Eu gostei muito dessa expressão, carga erótica. Porque na verdade, se você transformar ela na parte da eletricidade, como eu fiz aqui com o exemplo, na verdade essas cargas poderão ser enormes. Essas cargas em determinado momento poderão trazer em nós determinados choques emocionais, choques mentais, choques vibratórios, choques de necessidade, choque de complexos. Dependendo do estágio, como essa carga está em nós. De que em verdade não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes. Então não adianta palavra e voto brilhante como a gente faz. Porque a estratificação é antiga, ela é incomensurável, ela é imensa. Então não adianta ficar falando e tendo voto, mas à custa de experiência e trabalho. Ou seja, diante da nossa carga erótica, nós temos de ter experiência e trabalho no campo da educação. Então é uma jornada imensa, é uma jornada da própria vida, é uma jornada do próprio aperfeiçoamento, como nós vimos na aula passada. É um transportar para transformar. Isso que é essa carga. E essa carga, ela necessita exatamente agora ir para os campos superiores da existência. Não através de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho. E olha aqui que ele diz: de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um. Por isso que ele fala que o sexo é um problema da consciência de cada um. Só você sabe o tamanho da sua carga erótica. E só você vai saber como conduzi-la.
pode receber ajuda, pode receber apoio, pode receber palavras, pode receber conhecimento, mas é só a sua experiência na busca de educá-la que você vai caminhar. E não adiantando nem voto brilhante, nem adiantando palavras. São energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxilia cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. É aquilo que nós já estudamos com o Balde, né? Todas as nossas deficiências nada mais são do que virtudes emborcadas. Então não tem como você tirar a energia sexual da alma, porque ela é a fonte diretora da vida. Não tem como você dobrar essa energia tentando reprimi-la, porque ela é a fonte, o impulso vital da existência. Então, consequentemente, só existe uma maneira: tomar consciência dessa carga em nós, tomarmos consciência da dimensão dela em nós e partirmos para o trabalho e para a experiência, no sentido de transformá-la dentro dos campos superiores da existência. Está bem claro isso, gente? Então, carga erótica todo mundo tem. E eles nada mais são do que impulsos genéticos em processo de arquivamento secular milenar. Está bem claro? Próximo slide, por favor. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano. Lembra que nós estudamos que tudo é magnetismo. Entre as almas é o amor, entre os mundos é a gravidade. Lembra dessa definição de Emmanuel? Então a carga erótica também se pronuncia através de um magnetismo pessoal. E olha o que ele diz aí, ó. Fator de magnetismo sexual humano. Então a carga erótica são instintos arquivados pelos milênios, que aparece na nossa alma como uma carga que se demonstra através de magnetismo. Por isso que a gente tem no campo sexual a sedução. O que é a sedução? A expressão do erotismo no campo da atração. Então, carga erótica pode significar carga magnética dos instintos genéticos. Por quê? Porque na fase que nós estamos, o instinto ainda está no corpo. Lembra? O sexo no corpo, o sexo na mente, o sexo no psiquismo. Só mais tarde que esse sexo evolui para campos superiores da nossa consciência. Na romagem terrestre, seja se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que angelizaram em minoria absoluta no plano físico, e aqueles irmãos da humanidade provisoriamente internados na cela da hierarquia, por força de lides expiatórias abraçadas e visitadas antes do... Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor considerados divinos, por enquanto inabordável a nós outros, seres em laboriosa escalada evolutiva, e que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Então olha só, então à medida que você for evoluindo, você vai passar para isso que ele fala aqui, ó, vai evoluindo, atrai uns aos outros por laços de amor considerado divino. Ou seja, nós estamos longe ainda desse tipo de expressão da carga erótica, que é a carga erótica que expressa amor divino. Nós ainda estamos muito longe desse processo, mas nós estamos a caminho desse processo, na transição do instinto para a razão, onde agora compete-nos assumir essa carga e educá-la para a visão de vida eterna. Agora todo mundo então carrega, seja o homem espiritual, seja o homem terreno, seja o homem, todos carregam. Então uma quantidade mínima de seres angelizados que não vão possuir essa carga ainda nesse estado em que nós nos encontramos. Mas a maioria, a não ser que também esteja em provas muito rudes, mas mesmo assim em provas muito rudes, esse erotismo vai estar presente. Todos nós trabalhamos e trazemos na nossa alma essa carga erótica. Alguma pergunta da TV? Sim. Boa noite, Estevão, TV Ibis. A pergunta é referente à aula passada no canal do YouTube.
É verdade que os métodos contraceptivos como o DIU e pílula do dia seguinte são abortivos? Se o DIU for abortivo, uma mulher que o usou por 5 anos terá cometido muitos assassinatos? E perante a espiritualidade, como fica essa situação? Coloca aqui. Olha, se a nossa sexualidade tivesse num ponto de equilíbrio, a maternidade e a paternidade também estaria. Nós não necessitaríamos de forma nenhuma de nenhum método anticoncepcional, porque nós devemos entender que o processo reencarnatório é regido pelo plano espiritual superior, seja ele qual for. Então, consequentemente, se nós estivéssemos na balança do equilíbrio, nós não teríamos essa necessidade. No nosso mundo, nós ainda estamos longe dessa fonte de equilíbrio. Naturalmente, os métodos anticonceptivos são importantes para nós. Por quê? Porque aquela frase que Jesus, o que ligares na terra, estareis ligados no céu. Então aparecem os métodos anticonceptivos, que é um direito natural. A ciência avança para que traga até nós as condições propícias para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Então, consequentemente, essas escolhas, elas são escolhas que nos permitem, por um determinado tempo, ter alguns métodos que possam nos levar a escolhas no momento propício de uma gravidez. Muito bem, isso é direito humano. Logicamente que é muito melhor do que a gente partir para o método do aborto. O aborto, na visão espírita, é sempre um crime. Naturalmente, os abortos espontâneos fazem parte natural dos elementos da vida, mas o aborto provocado, eles sempre estão imbuídos na feição de crime. Nos métodos conceptivos, nós temos inúmeros. Entre eles, o DIU. Existe uma discussão imensa sobre o DIU é abortivo ou não é abortivo, se é ou não é abortivo. Quer dizer, essa discussão ainda nós não chegamos a nenhuma caracterização real, apesar do DIU também ter evoluído muito nos últimos anos. Nós temos DIUs aí muito diferentes. Então, essa hipótese aqui, não adianta a gente discuti-la dentro de uma visão mais rígida. Por quê? Porque tem inúmeras mulheres que não se adaptam adequadamente ao anticonceptivo. Existem inúmeras pessoas com patologias importantes que usam determinados tipos de remédio que não pode usar anticonceptivos, que vai necessitar do DIU, certo? Então, é uma discussão que, na minha opinião, não leva muito a nada, porque são opções que nós temos na vida. Se nós não estamos fazendo nenhuma escolha abortiva, consciente, por escolha, mas tentando o método devido a inúmeros problemas que pode acontecer pelo uso da medicação, então, logicamente, que é uma opção que, na minha opinião, tem que ser respeitada antes de ser formulada da maneira que foi feita a pergunta. Se é abortiva, quer dizer, eu já abortei muito, já usei isso? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, eu acho que a gente teria de discutir esse assunto de uma forma mais cristalina, de uma forma mais profunda, sem muito extremismo, para que a gente pudesse, então, não inquietar tanto as mentes. O importante é que, ao fazer a nossa escolha, a gente faça a escolha dentro da lei, aguardando o tempo propício para a nossa geração, se essa é a nossa escolha, se essa é a nossa proposta. Mas como elemento de esperança, eu acredito que o método vem em bom momento. Quando a pílula anticoncepcional foi lançada, o Chico teve uma entrevista muito interessante. Ele falava assim: Deus certamente mandou a pílula anticoncepção para que a gente não viva matando criancinha. Então, essa discussão em torno dos métodos, eu acho que eles são altamente válidos. É uma escolha, e essa escolha tem que ser feita de forma consciente. Agora, se nós não temos outra opção, e o DIU é a nossa opção, porque nós não podemos outro tipo de método, paciência. Vamos escolher o melhor DIU e esperar o momento propício da gente gerar. Mas lembra, sempre com essa visão, se eu puder gerar, que seja dada a oportunidade para que a gente possa dar oportunidade aos espíritos tão desejosos aí de reencarnação, né? Não sermos muito egóicos, a gente reencarna, mas não permite que outros reencarnem. A não ser que nós tenhamos missões que não nos possibilitem essa ação. Mas se tivermos, vamos sempre fazer a opção para que esse filho possa nascer. E essas discussões a respeito de abortivo ou não abortivo, a gente tem que esperar um pouco
o avanço da ciência, e ao mesmo tempo a ciência sempre avança. Amanhã, quando entrar em determinado conceito que ele vai trazer problemas orgânicos, se muda, surgem novos métodos, surgem novos comprimidos, surgem novas formas. Então acontece que nós temos que contar também com o avanço da ciência, porque tem muita gente que vai depender do DIU devido à patologia, devido aos processos, e não pode ser colocado de uma forma tão terrível para que as consciências não sofram tanto. Ok? Próximo slide. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres. Você vê, André Luiz está falando a mesma coisa que a Amanda fala. Ou seja, a energia natural do sexo inerente gera carga magnética em todos os seres. Então, por isso que vai ter a sedução. Faz parte dessa carga magnética no nosso meio. Por isso que ele vai atrair. Por isso que vai destacar. Por isso que a carga erótica, o erotismo, vai aparecer na composição psíquica e física do ser como carga de atração. Então ela surge como carga de atração, não tem como, é lá que ela surge. Lógico que eu posso pegar essa carga e ampliá-la. Lógico que eu posso pegar essa carga e tentar reprimi-la. Mas o caminho melhor não é reprimi-la, no sentido de repressão total ou parcial, e não ao mesmo tempo liberação, no sentido de uso e abuso dessa energia. Mas o meio termo, o caminho do meio, o processo educativo. Pela função criadora que se reveste, carga-se que se caracteriza com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um. Olha que bacana. Potencial nítido de atração. Entendeu? Então, quando lá eu tenho uma relação sexual e eu tenho o espermatozoide e tenho o óvulo, eles vão se atrair porque eles traduzem cargas magnéticas. E por que o espermatozoide vai fecundar o óvulo lá, um espermatozoide no meio de milhões? É aquele que tem a maior afinidade, a melhor ressonância. E o espírito vai ser atraído da reencarnação pela própria vontade, pelo próprio campo pessoal que influencia as primeiras células de informação. Então tudo é magnetismo. E que, se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliteraram os mecanismos outros de ação, qual se estivesse diante de uma usina reclamando o controle adocado. Olha, então se esse magnetismo é mantido no sentido de repressão, o que vai acontecer? Vai obstruir todos os campos sensíveis da alma. Por isso que ele se torna uma ideia fixa. Por isso que ele pode se tornar uma ideia martirizante. Olha, porque se é magnetismo e você vai acumulando cargas, mais cedo ou mais tarde, essa carga explode. Não, pelo contrário, você tem de dar fluxo a essa carga. E aplicá-la na vida. Desde os relacionamentos, até as criações artísticas, até a questão do ideal. Então o que nós temos de fazer? Vamos lá, coloca aqui a caneta, por favor. Eu falo o seguinte, que diante, principalmente aqui das questões sexuais, nós temos de dividir o queijo. Então tem uma parte da carga sexual que ela vai ser utilizada como sexo mesmo. Aí nós vamos precisar dos nossos parceiros, porque ela vai ser expressa dentro da carga e daquela característica na escolha de dois seres. Tem uma parte dessa energia sexual que nós podemos desviá-la para o campo do ideal, para o campo do conhecimento, para o campo do trabalho, para o campo da assistência, para o campo da arte, para os mais nobres campos na alma. Uma parte dela
Não tem como. Vai ser expressa como força sexual, como desejo sexual, como busca de união, como busca de atração, como troca afetiva. Naturalmente você fala assim, poxa, mas eu não encontro ninguém. Meu amigo, vai lutando, não esquece dos Tiãozinhos, das Mariazinhas, dos Maurinhos, certo? Mas ali tem uma força, e ela vai ter de ser expressa dentro desse campo, porque é aí que se expressa. Não adianta você pegar a força sexual e querendo simplesmente pegar ela na sua totalidade e comprimi-la. E nem adianta pegar ela na sua totalidade e expressá-la apenas como sexo corporal, como sexo, troca afetiva, como relação sexual. Porque ela vai ser canalizada, esse magnetismo, apenas dessa forma. Ela vai ser reprimida apenas dessa forma. Não, sexo nasce das profundezas da vida, orientando o processo evolutivo. Então essas energias que para mim ainda estão apenas na fase orgânica e na fase mental e psíquica, ela pode começar a ser educada nos vários campos nobres do meio humano. Tá claro? Então eu posso pegar ela aqui, ó, e dividi-la. Mas uma parte dela, seja qual for, será utilizada no campo sexual. Tá bem claro isso aí, gente? Goiânia? Muito bem. Voltemos ao slide. A energia natural do sexo inerente à própria vida em si gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste, carga que se caracteriza como potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um. Então ela vai aparecer carga erótica, vai aparecer como carga erótica em si, erotismo, vai aparecer como carisma, certo? Vai apresentar como magnetismo pessoal. Tudo isso aí é a carga erótica. Ok? Vai se expressar desde do campo físico até o campo intelectual, até o campo, ou seja, nós sempre vamos estar atraindo alguém e chamando a atenção de alguém. E isso é a carga sexual. É a expressão do erotismo. Invade todos os campos sensíveis da alma, com que equilíbrio obliterar o mecanismo outros de ação, o qual se estivesse diante de uma usina reclamando controle adequado. Eu gosto muito dessa expressão que ele coloca aqui, ó, usina. Ou seja, sempre está produzindo, porque é uma força intrínseca da vida. Então ela está o tempo todo produzindo. Tá claro, gente? Os conceitos ficou claro? Muito bem. Próximo slide. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos, que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Então, olha lá, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos, que só gradativamente é que ela vai conseguir orientar para o bem e valorizar para a vida. Ora, se nós aprendemos de passo a passo, através de inúmeras experiências nos reinos inferiores da natureza, agora também será uma educação passo a passo. Então nós teremos de ter paciência e caridade para conosco mesmo e, sobretudo, paciência e compreensão e fraternidade para com os outros. Porque a luta sexual, ela é a mesma em todos os seres. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias. Lembra lá que há pouco nós estávamos ouvindo lá? A usina. Olha, então o sexo é uma fonte viva das energias psíquicas, que orienta o processo evolutivo e se apresenta na forma de carga, que por sua vez se expressa na forma de magnetismo pessoal, e que dentro tem um monte de impulso
que nós adquirimos e que agora espera educação. Ora, como é que nós vamos então criar conceitos de normalidade? Criar conceitos do que pode e o que não pode, conceito do que é moral e do que é imoral, conceito do que os outros devem fazer. Como é que nós vamos trazer a vida sexual do outro a público para discuti-la? Como? Se todos nós somos doentes nesse campo, se todos nós carregamos impulso que nós mesmos entramos em luta e em dificuldade. Em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais. Então o sexo, ele é uma fonte viva, onde nós temos o laboratório das formas, mas sobretudo a usina dos estímulos espirituais. Então olha as duas fontes. Por isso que a educação vai nos levar aos estímulos superiores da alma. A educação vai nos levar aos impulsos superiores da alma. Por quê? Porque o sexo está aqui nas duas coisas, ó. Não só no sentido de maternidade, não só no sentido de paternidade, mas sobretudo de usina dos estímulos espirituais. Que é aquele gráficozinho que eu fiz lá. Mais intensos para a execução das tarefas que esboçamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Então o sexo tem o seu componente de geração de formas e tem o seu componente de estímulos espirituais. Então é uma asneira falar que ele é apenas para a procriação. E é uma asneira também querer colocar ele apenas no campo sublimado, enquanto nós estamos aqui embaixo, com a série de estímulos ainda a ser educados. E é uma asneira também a gente querer fazer votos brilhantes e palavras, achando que nós vamos orientar essa força apenas pelo campo mental. Próximo slide. Presta atenção nesse slide aqui, todo mundo. Vamos lá, pessoal de Goiânia? Prestando atenção. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais. Lembra quando eu falei aqui de cargas? Então a carga vai estar maior ou vai estar menor. Isso é o problema de que cada um, nos passos que já deu. Ou seja, então você vai ter uma maior carga e uma menor carga. Se você tem uma menor carga e essa carga erótica em você está mais pacificada, não significa que no outro não esteja como você. Ele pode estar enfrentando problemas que lá no futuro, na hora que você passar pelas provações da sua carga erótica, você vai enfrentar. Então é muito fácil dar comportamento aos outros, estando eu aqui nesse momento compartilhando a minha carga sexual em forma de alguém que me corresponda. É difícil me enfrentá-la sem nenhum apoio. Então como é que a gente vai ditar a conduta para os outros? Maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. Olha só que interessante. Então o magnetismo sexual, ele se expressa por sede. E essa palavra sede é muito importante. Porque quem já passou por sede aí sabe. O sede, ou seja, um impulso muito forte. E de apoio afetivo. E é claramente nas lavras da experiência. Guarde isso aqui, que eu adoro essa passagem. Errando e acertando. E tornando a errar para acertar com mais segurança. Então no campo sexual, olha aqui que ele diz: errando e acertando, e tornando a errar, para acertar com mais segurança. Ou seja, essa é a norma. Por quê? Porque nós temos uma série de impulsos. Nós não vamos educar isso do dia para a noite. Então se nós não compreendermos que nós vamos errar e acertar, e tornar a errar, para acertar com o maior proveito, nós nunca vamos ter segurança nesse processo educativo. Então
Então vai ser um processo de tentativa e erro, onde cada um assume as responsabilidades, mas sabendo que vai acertar, que vai errar, que vai tornar errar, que vai tornar a acertar, até adentrar aos campos superiores, onde essa troca afetiva se torna divina. Até lá, errando, acertando, tornando a errar para acertar com maior segurança. Que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Então nós caminhamos para a felicidade celeste. Paga a carga erótica de atração no amor divino, no amor universal. Mas a fase que nós estamos é de educação e, consequentemente, de erro, acerto, novo erro, novo acerto, até ter a segurança nas opções das cargas sexuais. Tá claro? E diante disso fica mais claro ainda aquilo que eu disse aqui no primeiro dia de aula. O sexo é o problema da consciência de cada um, porque cada um é que vai saber se tem mais ou menos essa carga erótica, e vai saber em que ela está estratificada e estruturada, que serão as tentações que ocorrem na nossa mente e em todas as mentes. Tá claro, gente? Tá bem claro? Pergunta? Vamos lá. Pergunta da Quênia. Quando alguém está com desejo por outra pessoa, essa pessoa pode sentir o magnetismo desse desejo, ou seja, o impulso sexual só por influência? Ah, sem dúvida. Não só sofre influência, como causa influência. Se a outra pessoa tiver ressonância, em cada quadro criado, existe uma ressonância que mais cedo ou mais tarde vai chegar à aproximação. Se a pessoa não tem ressonância, em cada quadro criado vai ter uma frustração. Então não existe nenhuma criação sexual no campo do magnetismo que não vai influenciar. Olha aqui que o Emmanuel diz: o magnetismo entre as almas é o amor, entre os mundos é gravidade. Então, na verdade, é como se fosse uma força de gravidade. E se ele é atração, se a carga sexual se coloca como atração, toda pessoa que você pensa, você age sobre ela. Se tem ressonância, a pessoa vai agir sobre você. E mais cedo ou mais tarde, o que é virtual pode se tornar real. Logicamente, se a pessoa não tem nenhuma conexão com você, você vai lançar a atração. Se ela não tem ressonância, vai estar em você a frustração. É por isso que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos no campo afetivo. Porque primeiro você atraiu. Aí da atração a gente faz promessa, a gente faz juras de amor, e mais tarde descarta. Só que não existe maneira de descartar ser humano. Aquilo que a gente conectou vai fazer parte da nossa história. Sem dúvida. É atração e magnetismo. Próximo. Pietro Baldi. O conteúdo do subconsciente da atual maioria humana, o prova o cinema, o tipo de crônica nos jornais, de romances mais difundidos, dos quais o povo mais gosta, basta falar de crimes, processos policiais, roubo, sexo, na forma inferior de violência e vício que muitos se interessam. Ou seja, isso denota o nível que nós estamos. Uma série de impulsos que vai aparecer em nós como carga e que ainda está no campo inferior. Haja visto como é que a gente gosta de fofoca, haja visto como é que a gente gosta de filme violento, né? Haja visto como é que a violência no nosso mundo cresce. Então isso aí é uma forma de deslocamento dessa carga. A pornografia, ou seja, tudo isso aí faz parte daquilo que nós mais gostamos.
Basta falar de crime, processo policial, roubo, sexo na forma inferior de violência e vício que muito se interessa. O que se encontra no fundo da alma humana é a lembrança da recente experiência da fera. Ou seja, a experiência recente dos reinos inferiores, como diz lá o Emmanuel André Luiz. Ou seja, nós ainda estamos nesse nível coletivo. Tudo isso revela quais são os instintos ainda dominantes, que como tais meio procura desabafar com a fantasia, agora que as leis de um mundo mais civilizado proíbem que tais impulsos se concretizem nos fatos. Então, antigamente, nos meios sociais que ainda não tinha lei, bastava o indivíduo ter, se ele tivesse poder, ele podia exercer essa carga erótica descontrolada onde ele quisesse. Hoje as leis foram se estabilizando. Então, uma das formas que essa usina, que muitas vezes está obstruída e está centrada apenas no ponto do desejo, encontra de também se libertar, é através do desafogo dessas formas de filme, de comentários, de vivência. Assim a mente se satisfaz com tais substitutos, que revelam sua natureza sempre pronta, porém, a se satisfazer com fatos, logo que desapareça o freio da ordem e disciplina mantida com a força. Então a nossa disciplina ainda é mantida com a força, né? A nossa ordem, qualquer hora que cai a ordem, que cai o governo, isso aqui avança e volta para os instintos primários. Então esse é o reflexo de onde nós nos encontramos, em que fase nós estamos, em que fase nós nos encontramos. E não adianta falar que o outro, porque nós também temos os mesmos impulsos. E se a gente não vigiar, a gente cai nos mesmos processos psíquicos. Pergunta? Mais uma pergunta, vamos lá. Pergunta da Márcia, de Belo Horizonte. Se hoje vivi sem interesse sexual, ela então poderá na outra vida ter uma carga erótica maior? Sim. Você hoje, por exemplo, pode estar sem o maior interesse sexual. Tem de ver, porque muitas vezes isso aí é desculpa. Esse interesse está reprimido. Mas se for verdadeiro que essa carga erótica não está tão forte e não existe uma repressão, não está se reprimindo essa fonte, que na maioria das vezes é apenas uma desculpa. Mas se não existe essa repressão, nós temos de entender que em determinados processos nós voltamos com aquelas pessoas que foram parceiros do nosso passado, onde nós cometemos muitos erros ou cometemos muitos processos no campo sexual. Ora, na hora que esses parceiros voltarem juntos, na hora que esses processos se configurarem novamente na romagem terrena, o seu comportamento pode ser completamente diferente. Leon Denis, ao falar sobre reencarnação, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que em determinado momento a vida nos permite respirar um pouco. Então nós fazemos aquelas reencarnações um pouco mais leves, sem muita carga psíquica, sem muito karma, que eu chamo de reencarnações preparatórias. Reencarnações em que você dá uma respirada para poder enfrentar problemas mais graves, problemas maiores em vidas futuras. Então, por exemplo, vamos dar uma ideia aqui que nós já até falamos sobre isso, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. Vamos dividir aqui nosso processo encarnatório também em 4 grupos. O grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Aqui tem várias pessoas que relacionam com você nesse grupo B. Tá? Esse processo aqui não tem uma carga psíquica tão forte. Ele é mais brando. E a relação entre as pessoas já é um pouco mais estreita, um pouco mais afetiva. Então você nasce nessa família B. Ora, na hora que o processo aqui se desenvolve, as pessoas que você vai encontrar também não traz um campo maior de dificuldades kármicas. Então você se une a determinada pessoa em que esse processo está um pouco mais pacífico. Então a carga erótica aqui, vamos dizer, seja de 10 watts. Tá bom? Dentro desse processo. Se você for procurar dentro de você, você vai encontrar uma carga erótica, às vezes, um pouco maior, com determinadas tentações e inclinações. Mas vamos supor aqui, você está dentro desse quadro. Mas quando você vem aqui na família D,
A família D é uma família exaltada no campo afetivo, no campo sexual. As pessoas que você vai encontrar aqui é aquelas pessoas que já foram amantes, que já fizeram muita coisa na tentativa de ficar junto, onde a carga erótica é imensa e você então tem uma carga erótica de 100 watts. E agora a vida te chama para enfrentar essa carga erótica nesse nível. Entendeu, gente? Na família C, o problema é muito mais grave. A carga erótica aqui está de 1000 watts. Entendeu? Que quando você reencarnar ali na família B, você está tomando um arzinho para poder enfrentar possibilidades maiores. Então você não pode olhar o mundo com essa visão daqui, ó. Porque quando você se encontrar aqui, você pode estar exatamente no ponto que você está condenando o outro que está nessa esfera. Tá claro? Perguntas? Pergunta da Kênia. Oi, Kênia. O que significa ter ressonância? E como se defender e saber identificar o que é da gente e o que não é? Isso você não vai identificar nunca. A ressonância é um problema da física. Nós estamos trabalhando a ressonância, como faz André Luiz, para o campo mental, que é o pensamento também é energia eletromagnética. Então a ressonância é a resposta do outro, a afinidade do outro, estando na mesma frequência. Logicamente, você fala assim, como eu me protejo? A vida reta protege qualquer um. A oração é o campo de proteção. Mas, se você está dentro de você, não tem como. Aí isso vai ser exteriorizado. Então você vai precisar ver e educar. Se você não quiser expressar a sexualidade naquele nível. É aquilo que o Chico fala, a tentação é intrínseca. É aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, que ele fala, olha, pega um prato de diamante e um prato de alfafa, oferece para o homem e oferece para o cavalo. Ou seja, a tentação é intrínseca. Então esse processo intrínseco, ele tem que ser estudado. Não adianta a gente só ter palavras e votos brilhantes. E a melhor forma de nos protegermos, ou também de evitar agir sobre os outros, é o trabalho, a educação, o esforço, a experiência, o acerto e o erro, novamente o acerto e o erro, mas colocar uma meta para que essas forças nossas se aprimorem. Mas nós vivemos no campo de ressonância. É aquilo que Emmanuel fala, nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E lembra que o pensamento é coletivo. Então é muito difícil você achar que vai ter uma carga como você vai identificar o que é seu. Não, você pode identificar o padrão que é mais comum no campo da sua mente. Isso você pode. Mas não tem como definir se o pensamento é seu ou não, porque na verdade sempre é nosso. Ok. Mais um slide do nosso cafezinho. Maurício. Tudo bem? Maurício? Oi. A Marisa quer fazer uma pergunta. Pois não. Pergunta de Goiânia, pessoal. Vamos lá. Fala, Marisa. Tá escutando? Tô. É Marisa. Mauro, olha só. Então uma pessoa que nasce assim, extremamente bonita, que ela tem uma energia maravilhosa, que todo mundo olha e quer ser essa pessoa, ela vive no inferno. Não vive em relação a essa carga erótica, porque por onde ela passa, ela desperta isso. Lógico. Então, muitas vezes, ela está exatamente nesse tipo de ação para poder conseguir se firmar nessa força. Uhum. É por isso que muitos missionários do bem pedem para ser feinho. Pelo menos você tem esperança. Se você é feinho, fala, não, pode ser que eu sou um missionário. Pelo menos pede, para poder se autoproteger dessa força atrativa tão grande.
para poder ficar um pouco distante do mundo. Mas muitas vezes a pessoa busca isso e muitas vezes vem enfrentar essa possibilidade. Então é aquilo que muitas vezes o Espírito fala e a gente não compreende, que muitas vezes a beleza física, né, as condições pessoais, muitas vezes são provas. E elas são doloridas quando elas não são bem conduzidas. E elas são difíceis de serem vencidas. Que a pessoa acostuma com os valores humanos. Então muitas vezes existe uma proteção para nós em determinados períodos da existência. Então não tem a menor dúvida que estar nesse campo, estar nesse papel é muito difícil. Melhor ser feinha, quietinha lá no cantinho, encontrar um tchãozinho que dá para dar uma roedinha no osso, né? Encontrar uma Mariazinha que não é lá essas coisas, mas pelo menos, né, tá ali com o nosso coração, do que muitas vezes enfrentar uma porta aberta dessa com tantos problemas e com tantas dificuldades. Sim, Neuza. Neuza de Brasília. Quando você explicou essa questão das famílias, isso explicaria então a questão de assédio sexual e de também, estupro? Sem dúvida. Em casos como a gente tem visto? Na própria família, porque muitas vezes são ex-amantes, são ex-maridos e mulheres que reencarnam como irmãos, que reencarnam como pai e filha, como mãe e filho, e esses processos todos podem se superficializar. Como a lei já avançou, dando proteção, então serve de freio a esses impulsos, mas muitas vezes eles são violados. Né? Nós devemos compreender aquilo que o Bert Helly fala. A pessoa vai ter de ser responsável, vai ter de assumir a responsabilidade legal. Aquilo que Jesus fala, a César o que é de César. Mas ao mesmo tempo nós precisamos excluí-la, porque nós temos de mais cedo ou mais tarde também ajudá-la a conduzir, porque fazemos parte de um mesmo grupo. Eu gostaria que você explicasse como é que fica a questão da prostituição, assim, tanto de homem quanto de mulheres, e essas implicações, porque às vezes são encontros fortuitos que acontecem uma única vez na vida. A prostituição em si, tanto masculina como feminina, mereceria um curso. Tá bom? No próximo curso, quando eu vou falar no relacionamento, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A prostituição tem duas coisas muito interessantes. Lembra que toda a ligação sexual, você faz trocas de energias e de valores. Tá claro? Não se esqueça disso. Então, em toda relação sexual, existe uma troca intensa. Vamos transformar esse número para a gente entender. Então, vamos supor, por exemplo, que você, numa relação sexual, emite 400 trilhões de fótons mentais. Tá bom? Que a pessoa absorve. E ela, por sua vez, faz a mesma coisa em relação a você. Entendeu o que eu estou dizendo? É o que o André Luiz chama de unidades-força. Olha o que ele fala. Eu acho muito interessante. Ou seja, você emite e recebe unidades-força. Então você passa a respirar no mesmo campo dessa pessoa. Ok? Então você imagina como fica a questão da prostituição. Como é difícil. Como é dolorido. Por quê? Porque fica à mercê de todos esses campos e de todos esses raios. Então, extremamente dolorosa. E as implicações são imensas. Mas olha que interessante. Jesus foi categórico. Que as prostitutas chegariam no céu primeiro que os fariseus. Fariseus, as prostitutas vão chegar no céu primeiro do que vós. Ora, então ao mesmo tempo que é um sofrimento imenso e uma carga psíquica imensa constelada nela, ela pode também aproveitar essa experiência para elevar a alma dela, no sentido de fazer a escolha da retidão. Então não tem a menor dúvida, toda troca, principalmente sexual e íntima, significa troca de unidades-forças que vão atuar no nosso psiquismo.
Ok? Mas aproveitando essa experiência, né? A pessoa pode fazer daqui um caminho de luz. Próximo. A maioria de nós outros, espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Olha, nós achamos em trânsito. Por isso que a poligamia é tão forte no nosso mundo. Então vamos lá para a gente entender isso aqui. Então como é que nós encontramos? Aqui está a razão. Aqui está o instinto. Aqui estão os impulsos sexuais. Nós estamos em trânsito aqui, ó. Saindo da fase simplesmente de impulso genésico para entrar na fase da educação. E nós estamos em trânsito da poligamia para a monogamia. Daí porque o polo poligâmico ainda na Terra é tão forte. E a gente quer cercear esse polo com palavra. Não tem como. Tem de ser através da educação sincera, educação criativa. Então nós temos uma série, ó, impulsos incomensuráveis, que vai produzir aqui cargas eróticas maior ou menor. E estamos neste campo de transição, entre a poligamia e a monogamia. Então, se nós pretendemos a monogamia, ela tem de ser uma construção. Não pode ser um decreto. Tem muitos casais que querem colocar isso aqui como decreto. Como? Se a alma grita pela poligamia? Então tem de ser uma construção. Dentro do campo educativo comum, com apoio bilateral. Senão nós não construímos essa monogamia. Voltemos. Vou ler de novo. A maioria de nós, outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo que o sexo é faculdade criativa. Olha o que ele está falando aqui, ó. As unidades forças nos domínios do corpo e da alma. Então aí nós vamos entender aquela questão da prostituta e vamos entender a questão da relação sexual. Ou ela é força criativa. Se ela é criativa de pensamento, é criativa de emoções, é criativa de comportamento, é criativa de hábitos. E se o sexo é a força que governa a vida e a evolução, você imagina, se você viciar em determinadas fontes, como você vai ficar presa a essas fontes? Tá claro, gente? Pessoal da TV Ibis, está entendendo? Muito bem. Nós vamos tomar um cafezinho, dar uma movimentação. Daqui 10 minutinhos a gente volta para encerrar. Pessoal da TV Ibis, vamos voltar. Já deu tempo do cafezinho. Vamos reiniciar nossa aula. Tem alguma pergunta, Estevão? Sim. A primeira pergunta é do André, de Goiânia. Maurício, muitas pessoas hoje se envolvem simplesmente pelo sexo. Se ambas estão de comum acordo, estabelecem seus limites e vivem uma relação sem compromisso, somente pelo sexo e não querem nada além do sexo,
isso geraria karma? Vamos lá. Gente, olha aqui. Se o sexo é a força da vida, vem das profundezas da vida e direciona a evolução, tem como ter um tipo de relacionamento apenas sexo por sexo? Isso é ilusão. Não existe essa possibilidade. Se numa relação sexual a gente troca unidades forças ou unidades valores, vamos colocar isso, como é que nós vamos achar que não tem uma maneira de estabelecer uma relação só baseada no sexo? Isso é ilusão. Você pode até achar que isso é verdadeiro, mas você está fazendo o quê? Você está estabelecendo laços. Você está estabelecendo afinidades. E você está estabelecendo responsabilidades. Então não é questão só de colocar como karma. Você está estabelecendo laços. E você passa, e a outra pessoa também, ser responsáveis um pelo outro. Porque ninguém pode abusar um do outro simplesmente porque foi de comum acordo. O comum acordo é da vida. Assim como se faz com a prostituição. Você acha que nós, como grupo coletivo, não somos responsáveis pela prostituição coletiva? Somos sim. Amanhã nós vamos ter de buscar as pessoas com as quais nós estabelecemos laços. E como coletividade nós somos responsáveis pelas misérias que existem. Podemos querer que nem não é conosco, mas nós somos responsáveis. E é aquilo que Jesus falou, não sairei de lá até pagar o último centavo. Então não adianta eu ver apenas como uma carga kármica, mas como uma carga de participação, que todos nós nos tornamos responsáveis. E achar que é possível estabelecer uma relação só de sexo com sexo, isso é besteira. Porque sexo é sempre afinidade, é sempre relacionamento, é sempre laço e é sempre responsabilidade. A segunda pergunta é da Kênia. No campo do magnetismo, o que explica alguém se sentir atraído por uma pessoa e a outra não ter a mesma atração, ou seja, faltar a reciprocidade? E ainda, quanto à perspectiva do campo magnético, o que explica quando há a reciprocidade? Toda vez, todos nós projetamos. Nós vamos falar isso muito no curso que vem. A projeção. Nós temos dentro de nós configurado certos dados psíquicos, psicológicos e físicos da pessoa que a gente quer amar. Por isso você fala assim: ah, não, eu gosto é de loira, eu gosto é de morena, eu gosto é de homem alto, eu gosto de homem assim. Porque já existe uma configuração dentro da alma. Essa configuração é projetada na pessoa. Lembra que eu já falei aqui? A projeção está aqui, ó. E aí o magnetismo aqui projeta lá. Mas ela é uma projeção. Não é uma realidade. A gente que vai transformando os dados que a gente recebe de volta em realidade, mas essa realidade é virtual. É aquilo, né? Ele está apaixonado por mim, mas não está sabendo. Não é assim que a gente fala? Certo? Então, na verdade, isso aqui, no início, é todo um processo de projeção. Por isso se explica o amor platônico. Certo? Porque é baseado num processo de projeção e não numa realidade. E logicamente que nós vamos ter ligações afetivas com essa ou aquela pessoa que nos embala os sonhos, sem que essa pessoa não tenha nenhum afeto ou nenhuma visão desse tipo de relacionamento conosco. Lógico, se é uma atração, mas não é uma atração que viola o livre-arbítrio. Não é uma atração que viola a vontade. Não é atração que faz do outro apenas um objeto que vai ser atraído pelo nosso imã pessoal. Não, é um processo de atração, mas de correspondência a partir da livre escolha. Então calma lá, não é atração absoluta. É uma atração que é exercida, uma sedução que é iniciada, mas que o compartilhamento está dentro do livre-arbítrio. Agora, quando ela é
tem resposta, inicia um laço, inicia um campo de troca, que conforme a situação vai se aprofundar para o campo afetivo e para o campo sexual. Certinho? E como nós estamos no campo da poligamia, tomar cuidado. Esse processo não vai ocorrer com uma única só pessoa. Esse processo pode ocorrer com várias outras. Se você não tiver o campo da percepção adequada, você pode ficar envolvido por uma série de situações que é falso na sua vida e você acaba se envolvendo na ilusão da poligamia. Muito bem. Mais um slidezinho aqui para a gente finalizando esse tema. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor e justiça. Esquecer o mal e fazer o bem. Estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso reflitamos. O ontem ter nos-á trazido a luz da experiência, e amanhã de certo nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Então lembra, é hoje que a gente tem que começar, não é amanhã, né? Ah, meu Deus, eu não aguento, minha carga erótica é enorme. Não é transformar o conceito para libertação em conceito de escravização. A gente faz muito isso. Muitas vezes o conceito é para te libertar, e você pega o conceito e te escraviza, para justificar os seus atos. Então o tempo de iniciar essa educação que nós falamos hoje aqui, a aula toda, é hoje. Não é ontem nem amanhã, é hoje. Próximo. Encontramos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria nem sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesmo. Ou seja, assim também no reino do Espírito, todos temos problemas, reclamamos o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Então o tempo é hoje, podemos contar com a colaboração do outro, mas devemos produzir por nós mesmos. O tempo é agora, mas é uma produção pessoal, não é jogar no ombro do outro não. Podemos contar com a colaboração alheia, mas é um trabalho que temos que fazer agora. Próximo. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarneia dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Ou seja, não adianta desencarnar. O processo continua. Presta atenção nisso aqui. O sexo reside na mente a expressar-se no corpo espiritual e no corpo físico. Então, não adianta falar, não, quando eu morrer isso eu soluciono. Você vai continuar com o problema. E no plano espiritual os impulsos vão ter lá, se você não ordená-los e não educá-los. É nos dois planos da vida. Você não fica livre não. Está na alma. Quer ver? Olha aqui. Olha aqui que André Luiz fala em libertação diante de espíritos que estavam passando pelas condições sexuais difíceis. Olha o que ele faz. Nossa mente é uma entidade colocada entre as forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparada aos polos de um aparelho magnético-elétrico. Aos polos de um aparelho magnético-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões que se situam o sexo e o estômago. Por quê? Porque as zonas de prazer da evolução. Lembra? E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando as criaturas buscar manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se no caminho que deseja. Então aqui estão os polos. Ó. Se você quer ajustar o sexo e o estômago, você tem de se aderir ao coração e ao cérebro. A razão, no nosso caso aqui, e o amor em ação.
Se você colocar o sexo no polo da inferioridade, você vai atrair inferioridade. É aquilo que a pergunta do André: sexo por sexo. Não existe. Você vai colocar isso aqui em algum polo. É magnetismo. Próximo. Tiranetes diversos. Volve a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que deferiram nos outros. E os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e os morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario. Coloquei até o exemplo aqui, ó. A carga magnética aqui, ó. Então o que é a carga erótica? É uma carga magnética nos tecidos perispirituais e nos tecidos físicos, regido pelo campo da mente. Então, da mesma forma que sofre lá do outro lado os viciados no álcool e os viciados na morfina e etc., sofre também aqueles que se deixaram desequilibrar-se no campo do sexo. Então é aquilo que nós falamos: nem repressão, nem liberação, mas educação. Pelas quais se localizam em plena alienação. As vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. E olha bem o que ele diz aqui no início, hein? Volve a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que deferiram nos outros. É bumerangue. O golpe que você deu, você vai sentir na alma. Lembra desse quadro aqui, ó. É assim que atua a força sexual e a carga erótica. Ok? Próximo. Sexo e religião vai ser o tema da nossa última aula. Certo? Se depende, nós vamos falar sobre sexo e amor. Então, semana que vem, na quinta-feira, no horário de Brasília, estaremos transmitindo lá de Cuiabá, se Deus quiser. Se tiver algum problema técnico, né, nós vamos gravar a aula lá e transmitir na segunda. Agora, se não tiverem problema técnico, se os nossos técnicos resolverem todos os problemas, então nós estaremos transmitindo de lá e espero que seja a nossa última aula. E nós vamos voltar então em março. Nós voltaremos em março e iniciaremos então o nosso curso de relacionamento. Nós vamos estudar com mais propriedade essa questão da poligamia, da monogamia, do estabelecimento da relação, da educação da relação, do compartilhar, de como construí-la. Então nós vamos falar muito sobre isso. Então vamos encerrar os nossos estudos da noite, agradecendo ao pessoal de Goiânia, agradecendo Brasília, agradecendo a todos os nossos amigos da TV Ibis, aqueles que contribuíram com perguntas, aqueles que estão sempre conosco. Nós queremos agradecer de coração. Muito obrigado a todos. Já estamos aí juntos há mais de ano, né? Então chegamos mais um final de ano. Vamos ter um pequeno período de recesso e voltamos novamente para que a gente possa aprender juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos as oportunidades que recebemos no dia de hoje. Que a tua bondade e o teu carinho enriqueça todos nós e que os teus ensinos nos penetrem e nos mude. Graças te damos, que assim seja. Boa noite a todos. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org